Boa tarde, bem-vindos a mais uma grande entrevista da Fórum Estudante. Eu sou o Rui Marques e é com grande gosto que hoje temos connosco Rita Saias, Presidente da Direção do Conselho Nacional de Juventude, uma voz que aqui nos permitirá ter a voz de um conjunto de organizações juvenis que, através do Conselho Nacional de Juventude, vão expressando as suas posições e vão desenvolvendo um conjunto de ações conjuntas. A Rita é Presidente do Conselho Nacional de Juventude, é uma jovem líder comprometida em representar e dar voz à juventude na sua diversidade. É licenciada em Ciência Política pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e atualmente frequenta o mestrado em Leadership, Governance and Democracy Studies do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Rita, bem-vinda, é um gosto tê-la connosco. Como é que é Presidente do Conselho Nacional de Juventude vê a realidade desta crise, estes últimos meses, e o impacto que de alguma maneira foi produzindo na vida de centenas de milhares de jovens portugueses? Obrigada, Rui, e obrigada também ao Fórum Estudante pelo convite para estar aqui. Estou muito contente em representação do CNJ e responder à sua questão. A verdade é que nos têm chegado relatos muito diversos de jovens desde o interior ao litoral, do norte ao sul, que relatam situações cada vez mais difíceis. A verdade é que iniciámos um bocadinho com algumas preocupações no que dizia respeito ao ensino, quando ainda não haviam medidas muito claras e se decretou o encerramento das escolas, mas cada vez mais nos chegam também relatos de perca de rendimentos, de dificuldade relativamente à habitação e em conseguir pagar as suas prestações mensais, quer no arrendamento, quer quando há uma compra de uma casa, mas também nas questões da própria educação, mesmo agora, na questão do ensino à distância, também têm sido muitas essas as preocupações. O CNJ lançou há cerca de 2 semanas um questionário a nível nacional aos jovens, aos quais contribuíram já milhares de jovens, e estas são assim um bocadinho as preocupações que nos têm chegado, também muito a ver com as questões da proteção social ou a falta dela e infelizmente, com situações cada vez mais dramáticas que têm a ver com o acesso aos meios, não só para assistir às aulas, mas também para cada vez mais viverem e terem uma vida digna, não é? Rita, neste conjunto de preocupações que aqui nos trouxe para um índice para a nossa conversa, qual delas, nesta altura, a preocupa mais? Qual o impacto negativo da crise do Covid nos jovens que mais a preocupa? Eu diria que a perca de rendimentos, que se tem muito visto porque efetivamente os jovens estão numa situação mais vulnerável que outro tipo de trabalhadores, muitos deles são trabalhadores independentes, a recibos verdes, e portanto há aqui uma falha no sistema de rede de proteção social que tem de facto um impacto muito grave para jovens que estão a iniciar a sua carreira, que estão a iniciar a construção de uma vida a dois, que estão a iniciar um percurso também académico também, muitas vezes, e, portanto, a falta de rendimentos tem um impacto em todos esses níveis e infelizmente, não são só a falta de rendimentos dos próprios jovens, mas sim também do seu agregado familiar, que depois tem um impacto naturalmente grande também a nível de saúde mental. Este empobrecimento que é já evidente, provavelmente vai agravar-se nos próximos meses, pelo impacto, nomeadamente ao nível do desemprego. Nessa linha, como é que olha para a questão do futuro próximo do desemprego jovem e que pistas é que, eventualmente, se poderiam ser tidas em conta, nomeadamente em termos de políticas públicas, para a promoção e proteção dos jovens perante esta situação tão dura de crescimento do desemprego que se prevê para os próximos meses? Bem, o CNJ tem lançado uma série de medidas que visam exatamente proteger os jovens na sua dimensão do emprego. Vemos com muitos bons olhos, por exemplo, a questão do IRS jovem, de haver uma redução da contribuição para o IRS nos primeiros 3 anos de trabalho, mas acreditamos que é necessário fazer mais e que é necessário fazer mais pela promoção
do emprego e do empreendedorismo nos jovens. Achamos que tem que haver, sem dúvida, um reforço do programa da Garantia Jovem e tem que haver uma maior implementação do mesmo a nível dos municípios. Por outro lado, também, como eu disse, as questões da proteção social são super importantes neste momento, nomeadamente, por exemplo, trabalhadores de empresas de trabalho temporário precisam de mais respostas, de haver uma renovação automática das prestações sociais e, claro, que sujeitando-se o jovem a uma fiscalização retroativa por parte do Estado quando assim é necessário, de um apoio extraordinário à quebra dos trabalhadores independentes que sofreram muito e, portanto, há uma série de medidas que o CNJ tem vindo a discutir com os seus parceiros governativos no sentido de reforçar o apoio que existe aos jovens trabalhadores. Mas acreditamos que é necessário que haja uma visão muito mais holística em relação ao próprio sistema político, económico e social que temos e que se devem investir nos jovens e que se deve investir em quem ainda não contribui para o sistema e não apenas naqueles que já contribuem, não é? Portanto, promover o emprego jovem e dar capacidade às empresas para contratarem jovens que têm tanto a oferecer e que têm uma capacidade de adaptação e que têm uma formação e um expertise que muito poucas outras gerações têm, é de facto importante para reduzir esta perca de rendimentos e reduzir também o grau de incerteza que existe em relação ao futuro, que, como sabemos, tem um impacto muito grande no bem-estar da sociedade em geral e, claro, dos jovens em particular. Teme, de alguma maneira, como aconteceu recentemente, que esta crise de desemprego volta a gerar uma grande onda de imigração de jovens que têm que sair de Portugal para irem à procura de emprego? Ou crê que, no quadro atual, não se vai repetir esse fenómeno que nos últimos anos, particularmente ligados à crise de 2008-2012, foi muito evidente? Como é que vê a questão desse risco ou dessa possibilidade vir a acontecer? Bem, eu acho que nós, infelizmente, não vamos deixar de ser uma geração à rasca, não é? Uma geração à rasca diferente, mas em que a mobilidade também tem um grande impacto. E quando digo mobilidade, falo se calhar até nos dois sentidos. Por exemplo, no facto dos jovens não poderem fazer mobilidade porque não têm capacidade financeira para o fazer, e isso é grave porque sabemos os benefícios muito grandes que existem, até porque somos a primeira geração verdadeiramente europeia, verdadeiramente mundial, e depois um bocadinho a fuga de cérebros de que falava e a nossa necessidade de ir procurar emprego fora de Portugal, o que tem não só consequências para o país, mas também para as próprias pessoas, que acabam muitas vezes por não querer emigrar, mas que se veem forçadas de alguma forma a fazê-lo. E eu acredito que, infelizmente, caso não sejam tomadas medidas mais efetivas de promoção do emprego jovem e de trabalho digno, estaremos muito próximos de ter que o fazer, ou seja, de emigrar para poder ter uma vida melhor. Essa é sempre uma equação, seguramente para muitos jovens, embora também as circunstâncias nesta anterior, onde a mobilidade, como referiu, e já lá vamos de novo a esse tema, terá também limitações por via das restrições de circulação que vamos observando, mas há pouco a Rita referia uma palavra, também como relevante neste processo, quando falamos de emprego e de geração de rendimento, o empreendedorismo. Como é que tem visto o desenvolvimento do empreendedorismo jovem e, em particular, que resposta é que crê que essa dimensão do empreendedorismo possa oferecer também agora na crise para ser parte da solução? Eu diria que o empreendedorismo é sem dúvida um dos musts desta geração, não é? Somos uma geração de valores, somos uma geração que procura criar valor e procura criar impacto social e durante esta crise temos assistido a isso mesmo. A maior parte das empresas que conseguiram de alguma forma dar resposta e adaptar-se são empresas jovens ou de jovens. Agora, aquilo que acontece é que os jovens empreendedores não têm, se calhar, um fundo de caixa que lhes permita fazer face a esses investimentos que agora são necessários, não é? Para não só manter o emprego que já existe, mas criar novos produtos, adaptar-se. Mas eu diria que o empreendedorismo jovem é, sem dúvida, algo a apostar, não só pelo Estado, mas pelos próprios jovens, e acredito que muitos de nós já estejamos
a pensar nisso de alguma forma. Sempre um desafio esta dimensão do empreendedorismo e da capacidade de iniciativa. E se quisermos, dando aqui um salto a uma outra área que lhe é muito querida, como o CNJ, ao fim e ao cabo, representa um conjunto de associações juvenis, ao nível do associativismo e da participação cívica e política dos jovens, creio que esta crise atual e o que se vai seguir trará algumas consequências, alguns impactos. Como é que vê esta dimensão crise e associativismo e resposta de participação cívica e política dos jovens? Bem, eu diria que o associativismo é, sem dúvida, uma enorme escola de cidadania e de construção do próprio indivíduo e de construção da sociedade. E o associativismo juvenil tem dado uma resposta bastante positiva, na minha opinião, vendo também pelas organizações membros do CNJ a esta crise, procurando arranjar soluções, procurando desenvolver conteúdos que sejam importantes para os jovens, mas também para a construção de políticas públicas mais próximas e que façam sentido e que tenham um impacto real. Como falámos do empreendedorismo, a questão do voluntariado também é muito importante, ou seja, sem naturalmente aqui a questão de retirar algum rendimento, mas o apoio que os jovens prestaram a populações mais vulneráveis foi sem dúvida de louvar, bem como todas as questões que se desenvolveram à volta disso, não é? Agora, o associativismo juvenil também precisa de ser apoiado e isso é algo que o CNJ também se tem debatido, porque, como sabe, o financiamento para as organizações de juventude, do associativismo juvenil, tem muito por base de projetos e, portanto, quando ficamos impossibilitados de gerir esses processos ou de levar a cabo esses projetos porque estamos todos em confinamento social, há um grande embaque financeiro e na sustentabilidade das organizações. E, portanto, temos trabalhado muito nessa vertente. Por outro lado, em relação à participação democrática e a participação dos jovens, eu acredito que se tem continuado a criar espaços de participação e, aliás, é esse o feedback que temos tido também a nível local, junto das autarquias, que os processos de participação dos jovens não deixam de acontecer e continuamos também a batalhar para que a voz dos jovens a nível nacional continue a ser ouvida e que os espaços de participação não diminuam por via do Covid-19. E como é que vê a resposta do governo, aquilo que tem sido a intervenção ao nível das políticas públicas de apoio ao associativismo juvenil? Que nota é que dá a este governo nas suas políticas de juventude e no apoio ao associativismo juvenil? Passa no seu crivo, tem nota positiva ou nem por isso? Olha, eu acho que até agora a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto tem feito um trabalho fantástico no sentido de co-construção de políticas públicas e de co-construção de processos, nomeadamente com o CNJ. Tivemos a Conferência Mundial de Ministros responsáveis pela Juventude e Fórum de Juventude de Lisboa mais 21. Estamos também agora envolvidos nas questões do trio da presidência e temos estado envolvidos ainda na questão do associativismo juvenil por via do IPDJ. Agora, se gostaríamos que fosse mais além neste momento em específico de pandemia, sim, gostaríamos, e o CNJ na tomada de posição que lançou e que entregou ao Sr. Secretário de Estado, pedia efetivamente algumas medidas que ainda não foram tomadas. No entanto, também é verdade que muito tem sido feito e que têm estado muito receptivos e muito abertos àquelas que são as nossas preocupações, àquelas que são as preocupações dos jovens e, em particular, do setor associativo. E também no que diz respeito à participação e à mobilização, mesmo dentro do CNJ, tem sentido, nesta sua experiência como Presidente do Conselho Nacional de Juventude, que as associações juvenis se comprometem e têm este nível de compromisso, se quisermos, também ao nível da estrutura do CNJ? É uma rede viva e que vai produzindo resultados ou ainda não tanto quanto gostaria? Não, sem dúvida. As organizações que fazem parte têm muito essa consciência de que é importante participarem e de que o CNJ só existe por via das suas organizações, não é? E, portanto, sempre que lhes é pedido contributos e de forma também proativa, nos têm enviado aquilo que é o trabalho que estão a fazer no terreno e temos encontrado boas sinergias para levar a cabo a nossa missão, que é a defesa dos jovens e da juventude em Portugal.
Muito bem, também essa nota positiva vai transparecendo ao longo da sua intervenção o seu otimismo e a sua visão positiva. Quanto à educação, também uma temática que seguramente é muito relevante para os jovens, muitos deles estão ainda em fase de formação, seja nível secundário, seja nível superior. Como é que vê a perturbação este ano no acesso ao ensino superior? Sente nos jovens uma grande preocupação quanto às alterações e à incerteza do que vai acontecer este ano no acesso ao ensino superior? Eu diria que os jovens estão bastante unidos na questão de a saúde ser um fator primordial e é aí que nos focamos, independentemente de se poderem ou não criar situações mais ou menos injustas no que diz respeito ao acesso ao ensino superior. Portanto, sempre a questão da segurança, da saúde e compreendendo as medidas que foram tomadas, não sentimos que este seja o momento, enquanto CNJ, enquanto estrutura, para propor alterações de fundo que nós temos vindo a alertar ao longo dos anos e que achamos que devem acontecer. Aquilo que eu acho que preocupou mais os jovens foi o período extenso de incerteza que existia, ou seja, desde o momento em que os jovens, as escolas e as instituições de ensino superior foram encerradas, houve algumas semanas em que havia muita incerteza sobre como é que seria feito, como é que as coisas não seriam feitas e também a preocupação aqui com a equidade no acesso aos meios que existem, ou seja, computadores, internet, etc. Porque, infelizmente, ainda vivemos num país onde há zonas do interior que não temos sequer acesso à internet. Mas acredito que, relativamente às questões do acesso ao ensino superior, que foram tomadas aquelas que são as medidas que são possíveis nesta altura. Naturalmente que vemos com alguma dificuldade aqui as questões dos estudantes que queriam fazer melhorias para, por exemplo, ter acesso a um determinado curso que este momento não poderão fazer, mas acreditamos também que existirá bom senso, não só por parte do governo, mas por parte das instituições de ensino superior, para garantir que ninguém fica de fora e para garantir que são tomadas todas as medidas necessárias no futuro, durante o próximo ano, para não só que haja recuperação de aprendizagens que porventura não aconteceram tão bem, mas também garantir que aqueles que querem entrar no ensino superior o conseguem da melhor forma e no próprio curso que efetivamente querem. A par com esta questão do prosseguimento de estudos, que é evidente uma aposta fundamental para qualquer jovem, sabemos que a qualificação faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, há evidentemente também uma preocupação perante circunstâncias de jovens que estão em contexto de não estudar, não trabalhar e não estar em nenhuma ação de formação, que nos últimos anos tem estado muito presente na agenda internacional e nacional, os NEETs. Como é que vê a evolução nesta realidade e agora com circunstância ainda mais difícil da crise económica, jovens que estão fora do sistema educativo ou do sistema de formação e também não estão em emprego, que atenção devemos ter nesta fase face a essa circunstância? Bem, infelizmente acredito que os jovens NEET irão, o número de jovens NEET irão aumentar, mas também acredito que, como disse, há já uma awareness da comunidade europeia, da comunidade nacional para esta questão e que com certeza estão a ser feitos os esforços necessários para encontrar as melhores soluções. Mas lá está a promoção como falámos ainda há pouco, a promoção do emprego jovem, do empreendedorismo, terá aqui um papel muito importante a tomar, também porque, mesmo para estes jovens e para os seus agregados familiares, houve uma perca de rendimentos e, portanto, terão que ser dadas respostas que vêm por via dos jovens, por via da sua capacidade de adaptação e por via da sua também criatividade, eu diria. Pessoalmente, fazendo agora uma ponta à sua experiência pessoal e de líder da CNJ, talvez valha a pena olhar um pouco mais para quem é a presidente do CNJ, quem é a Rita Saias. Conte-nos um bocadinho sobre si, o que é que a motivou a estar disponível a esta missão de serviço, o seu trajeto cívico, de compromisso social, tem várias dimensões muito interessantes. Vamos agora, nesta segunda parte da conversa, também olhar para a pessoa que está por trás desta função de presidente do CNJ. Quem é a Rita Saias?
Bem, a Rita Saias é, na verdade, uma equipa, não é? É uma equipa de direção que trabalha todos os dias para fazer o CNJ acontecer, bem como o secretariado, bem como as suas organizações membros. Mas a minha formação de base, como disse, é ciência política. Ao longo, tive uma experiência muito marcante que foi um período de mobilidade na Noruega, onde aprendi uma série de coisas e percebi realmente aquilo que gostava mais e menos de fazer. E depois, já durante a universidade, tive a possibilidade de fazer voluntariado em Moçambique e mais tarde trabalhar em São Tomé e Príncipe, sempre nesta área do empoderamento da juventude e sempre nesta área também das competências sociais, das competências pessoais que os jovens precisam e que são cruciais hoje para fazermos face ao mundo. E, portanto, todas estas experiências fizeram com que percebesse, por um lado, que esta área do associativismo era algo que me interessava bastante e, mais do que isso, que existe ainda uma série de desigualdades e uma série de coisas com as quais eu não concordo tanto, e daí também ter me proposto, enquanto Rita e também enquanto organização, a assumir este cargo, que é de presidente do CNJ. E neste seu trajeto, esta dimensão de mobilidade internacional é muito relevante, quer em termos de formação, quer em termos de voluntariado e de exercício de cidadania. O que é que o mundo lhe trouxe de aprendizagens? O que é que, nesta interação com realidades tão diferentes como a Noruega, ou como Moçambique, ou São Tomé, o que é que foi aprendendo? O que é que lhe foi somando àquilo que já era toda esta experiência internacional? Bem, quanto tempo temos? Na verdade, todas as experiências são muito únicas e são muito diferentes e contribuíram de uma forma muito diferente para a minha construção pessoal. Eu diria que nos países africanos, ou seja, Moçambique, São Tomé e Príncipe, aqui os principais tópicos que eu relevo das aprendizagens é, sem dúvida, o fator cultural, sem dúvida, a forma de olhar para o próprio emprego. Nestes países, por norma, existe uma procura do emprego diária e de pequenas tarefas que vão sendo feitas diariamente e não propriamente um emprego com um salário ao fim do mês estável. Por outro lado, também a questão do tempo. É incrível como é que o tempo passa de uma forma tão diferente e tão dispersa, e o quanto aqui na Europa estamos tão marcados por horários de reuniões, horários de coisas, que noutros países não acontece tanto. E depois, por outro lado, a nível já na Noruega, eu diria que a construção que fiz foi muito sobre de uma cultura um bocadinho mais distante, no sentido de proximidade física, uma cultura também que se preza muito pelas questões da igualdade, que se preza muito pelas questões do bem-estar, e que hoje também já vemos aqui um bocadinho essa moeda em Portugal, quando falamos cada vez mais de bem-estar e de saúde mental. Mas eu diria que na Noruega foi assim o primeiro sítio onde essas questões eram primordiais para a vida das pessoas e que existia uma preocupação enquanto sociedade de garantir que isso acontecia. Também nesta sua experiência associativa, há aqui a marca forte da associação que representa e a qual está ligada, a AFS. Como é que, explique-nos um pouco, para quem conheça menos bem o que é a Intercultura FSS Portugal, e como é que esta experiência concreta também a foi construindo no âmbito do trabalho específico desta associação? Bem, o AFS é uma organização que promove intercâmbios culturais, ou seja, um jovem decidir um ano para o estrangeiro, onde é acolhido por uma família de acolhimento totalmente voluntária, onde frequenta o ensino secundário naquele país e com o objetivo aqui muito de aprendizagem intercultural e de compreender-se a si próprio e à sua cultura e à cultura do outro. E com uma missão clara de contribuir para a paz no mundo através da aprendizagem entre culturas e de ganhar maior tolerância e maior flexibilidade em relação àquilo que são, por vezes, os nossos valores, os nossos princípios, mas também os nossos preconceitos. E sem dúvida que a minha experiência no AFS marcou, não só por via da minha experiência enquanto estudante do AFS na Noruega, mas depois também enquanto voluntariado, enquanto, como dizia ainda há pouco, escola de cidadania
que o AFS provou ser e que acredito que qualquer associação de juventude seja, não é? Portanto, foi muito importante para mim esta experiência, não só em termos pessoais, mas também em termos sociais e eu diria também em termos profissionais, no sentido de adquirir um leque de competências que de outra forma não teria adquirido. Rita, também na sua experiência foi tendo um conjunto de interações com grandes instituições, que seja a Unicef, seja também o próprio, ao nível nacional, o Instituto Português de Juventude e Desporto. Ainda acredita nas instituições ou é da geração que já perdeu a esperança que as instituições, nomeadamente políticas, de muito estruturadas, burocráticas e pesadas, façam sentido? Como é que foi esta sua interação com as grandes instituições? Vale a pena trabalhar nesse contexto institucional ou é preciso reinventar tudo? Isso é uma pergunta traiçoeira, não é? Eu acho que as instituições precisam muito de estar mais próximo daqueles para quem trabalham. E quando saí de São Tomé, percebi isso de uma forma muito clara e perdi um bocadinho o idealismo que tinha em relação a organizações tão grandes quanto a Unicef, ainda que façam aquilo que melhor sabem e que melhor conseguem. Mas depois existe uma série de hierarquias, uma série de burocracias que tornam ou que vão diminuindo o impacto no terreno e isso é, para mim, preocupante. Mas eu diria que a nível das instituições nacionais não perdi de todo a crença nelas. Aliás, são bons parceiros do CNJ e temos trabalhado bastante em comum. E, portanto, claro que gostávamos sempre todos de ser mais ágeis e as próprias instituições assim o reconhecem, mas também acredito muito que depende das pessoas que lá estão dentro e da vontade que existe lá dentro e sei que existe muita vontade de fazer ainda mais junto do IPDJ. Reta final da nossa conversa, muitas vezes centramos as nossas reflexões não só em relação à juventude, mas em relação também a outras realidades, a partir dos pontos fracos, daquilo que falta, dos impactos negativos, etc. Gostava de terminar esta conversa consigo sobre, olhando para o futuro, mas com um olhar positivo. O que é que os jovens em Portugal têm para contribuir para não só vencer esta crise, mas construir um futuro mais justo e mais humano? O que é que esta nova geração, das mais qualificadas de sempre, que conhece o mundo e que é global, que sonha que é possível construir algo diferente, tem para dar ao país que é seu? Que ótima pergunta. Eu diria que a nossa geração é sem dúvida aquelas que estão mais preparadas e que é mais capaz para apoiar Portugal agora na reconstrução económica e social que precisaremos inevitavelmente. Como disse, nós somos a geração mais formada, a geração com um grau de expertise maior, temos talento, temos, como falámos também ainda há pouco, aqui de um espírito de missão e de uma vontade muito importante de contribuir positivamente para a sociedade e de ter impacto. Vejamos também as questões associadas ao ambiente, associadas à igualdade, à luta pela igualdade de género, ou pela luta pela igualdade da comunidade LGBT, e portanto a nossa geração é uma geração idealista, mas realista. E realista porque viveu também em vários momentos, várias crises, desde a crise soberana, das dívidas soberanas, como falou, mas antes disso a década perdida, ainda quando éramos pequeninos, agora a crise do Covid. E, portanto, eu diria que estamos mais do que preparados e que somos hiper resilientes para fazer face ao que aí vem. E acredito também que neste momento estamos todos no mesmo barco e que a nossa geração sente esse chamamento e sente essa vontade de contribuir para que as coisas melhorem e para que as coisas sejam mais equilibradas daqui para a frente e mais justas e para que todos tenhamos acesso ao mesmo. Portanto, eu diria que estamos muito, muito equipados e que mais do que isso estamos com muita vontade de contribuir. Precisamos só que nos deixem fazê-lo. Obrigado, Rita. As maiores felicidades para o seu trabalho com o Conselho Nacional de Juventude, dinamizando toda esta rede de associações juvenis e de representação dos jovens portugueses, nomeadamente junto do poder político. Foi um gosto tê-la connosco. Muito obrigado.
Rita Saia, Presidente do Conselho Nacional de Juventude, grande convidada da Fórum Stat. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa atenção.